foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: que quereis que eu vos faça? Eles responderam: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedes. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: podemos. E ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo, 19º domingo do tempo comum, terceiro domingo do mês da Bíblia, do mês das missões, nos convida, nos lembra mais uma vez que a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo e convida-nos a ver os nossos projetos pessoais e também a deixar que o projeto de Deus se manifesta também em nossas vidas. A lógica de Deus nos ensina que para ganhar a vida precisamos perder a vida. Para ser maior, precisamos ser servidor para todos, servo para todos. Quem quer ganhar a vida precisa entregar e dar a vida para os demais. É no amor e na entrega de quem serve humildemente os irmãos que Deus oferece à humanidade a vida verdadeira, a vida eterna e a verdadeira. A primeira leitura de hoje nos apresenta a figura de um servo de Deus, o servo servidor, e insignificante e desprezado pelos homens, mas através
do qual se revela a vida e a salvação de Deus. Lembra-nos que uma vida vivida na simplicidade, uma vida vivida na humildade, no sacrifício, na entrega e no dom de si mesmo, não é, aos olhos de Deus, uma vida maldita, uma vida perdida, fracassada, mas é uma vida fecunda e plenamente realizada, que trará libertação e esperança ao mundo. E na segunda leitura de hoje, o autor da carta aos Hebreus nos fala de um Deus que ama com um amor sem limites e que por isso está disposto a assumir a fragilidade humana e descer ao seu nível, a partilhar a sua condição. E ele não se esconde atrás do seu poder, mas aceita descer ao encontro da humanidade para nos ensinar a viver a vida, a oferecer o seu amor sem limites. Eu me lembro uma frase do ex-superior-geral Verdita, o nome dele é Padre Heinz Kluck. Ele falou que o maior acontecimento na história humana é a encarnação da palavra feito homem que é Cristo, que habitou entre nós e nos ensina a viver como filho amado de Deus, a viver, a dar a vida para a salvação da humanidade. E o Evangelho de hoje certamente nos fala sobre isso. Jesus, através da sua vida, nos ensina de que quem quiser ser grande, quem quiser ganhar a vida, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. E Jesus, ele tem a autoridade não somente porque ele é o Filho de Deus, mas ele tem a autoridade porque ele falava o que ele fazia, ele ensinava o que ele vivia. E muitos de nós, qualquer um, às vezes não temos autoridade por causa disso, não tem a coerência na vida. A gente fala outra coisa, mas fez outra coisa. A gente ensina outra coisa para os nossos filhos, mas a nossa vida não fala, porque a prática da fé fala mais do que a falação sobre a fé. Caríssimos irmãos e irmãs, interessante como o evangelista hoje nos apresenta o pedido dos irmãos João e Tiago, os primos de Jesus. E depois Jesus falou 3 vezes sobre a sua vida, a morte. Eles ainda pediram esse pedido tão absurdo, né? Mestre, queremos que faças por nós o que vos vamos pedir. Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Depois que Jesus falava sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre o projeto do Pai, eles não compreenderam ainda sobre a missão de Cristo, sobre o projeto do Pai. E certamente percebemos também, podemos dizer, a tristeza, a decepção de Jesus com os seus discípulos, porque eles não compreenderam ainda sobre a sua missão,
a missão deles também como discípulos de Cristo. Mas Jesus sempre aproveita esses momentos para ensinar os seus discípulos, para nos ensinar também. E Jesus diz: vós não sabeis o que pedes. Essa fala de Jesus não é somente para os discípulos, mas para nós. Podemos ver como estamos rezando. Muitas das vezes as nossas orações, os nossos pedidos são pedidos egoístas, né? Que só para nós. Senhor, faça isso para mim, faça isso para mim, faça isso para mim. Mas não temos a humildade como de Maria, dos profetas. Fala, Senhor, eu escuto. Eis-me aqui a serva do Senhor. Então somos convidados, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a assimilar a nossa vida com a vida de Cristo. Jesus nos ensina a oração de Pai Nosso, para que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, seja feita o projeto de Deus em nossas vidas. E as leituras bíblicas de hoje nos convidam para que sejamos pessoas servidores para os outros, sejamos pessoas disponíveis a realizar o projeto do reino aqui nesse mundo. E Jesus sabe que Tiago e João estão animados pelo grande entusiasmo por ele e pela causa do reino, mas sabe também que as suas expectativas e o seu zelo são contaminados pelo espírito do mundo. E Jesus, ele prenuncia que o seu cálice o beberão e o seu batismo o receberão, ou seja, que também eles, como os outros apóstolos, participarão na sua cruz quando chegar a sua vez. Mas, contudo, concluir Jesus, quanto ao assentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Como se quisesse dizer: agora segue-me a aprender o caminho do amor, o caminho da partilha, da entrega, e o Pai Celeste pensará no prêmio. O caminho do amor, caríssimos irmãos e irmãs, o caminho da entrega, o caminho do serviço aos demais, está sempre desafiante, pois amar significa pôr de lado o egoísmo para servir os outros. Pedimos nesta noite, nesta celebração eucarística, para que possamos, como Maria, como os santos, as santas, sejamos servidores dos nossos irmãos, servidores dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. E somos convidados a acolher, a amar, a servir. E eu me lembro uma frase que diz: quem vive em função de poder, em função de dinheiro, da riqueza, empobrece. Quem vive em função de dinheiro, em função do poder, da riqueza, empobrece. Jesus nos lembra que dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades, da nossa paróquia, não seja assim. Significa não seja como o mundo nos propôs. Então pedimos a graça para que possamos todos os dias estejamos abertos a ser instruídos por Jesus, que o caminho, a verdade e a vida para nós. Que assim seja.